Vamos louvar, não é? O nome do Senhor com o hino do cantor cristão é o número 73. Um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Os seus caminhos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A Bíblia nulo diz em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltará que será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém? Outro hino do cantor cristão, irmãos, que também tem o mesmo título, né? O grande amigo, é o 155. Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Vamos louvar o Senhor com mais esse hino. Em Jesus amigos temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levamos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh,
que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atendem oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém, irmãos? Glória a Deus, é maravilhoso, não é mesmo? A gente louvar o Senhor, a quem nesses tempos de modernidades tenha decidido por deixar de lado os hinos do cantor cristão. E não tenho dúvida de que a igreja que assim fizer está tendo um grande prejuízo, né? Porque eu posso dizer que essas letras, essas melodias do cantor cristão, como da harpa cristã na Assembleia de Deus, são insubstituíveis, irmãos, né? São histórico, faz parte da história da igreja, certo? O cantor cristão e a harpa cristã faz parte da história da igreja, tirando o cantor cristão da igreja batista. Tem outros hinários em outras igrejas, mas eu estou lembrando desses que é e tirando a harpa, porque eu estou falando da harpa, porque a harpa é filha do cantor cristão, né? Então mexeu com a história da igreja. Então não dá para entender como que alguns pastores batistas simplesmente decidiram por excluir o cantor cristão dos cultos. Não faz parte mais da liturgia dos cultos. É uma pena, né? Que Deus possa nos mover cada dia para que, mesmo vivendo no tempo que a contextualização é necessária, a gente não incorra no erro de repente fazer uma contextualização errada, pensando que contextualizar é tirar usos que foram tão relevantes durante toda a história da igreja. Se a gente vai tirar uma coisa porque é antiga, porque é velha, então a primeira a ser tirada é a Bíblia, né? Que é mais antigo do que o cantor cristão. O pastor Chaga também disse, pode tirar ele também. Então, meus irmãos, não é dessa forma, não é por aí o caminho. Meus irmãos, quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 28 ao versículo 30 e nós vamos nos atentar para uma palavra muito importante para as nossas vidas, para o nosso ministério, que o nosso Senhor Jesus nos ensina aí nesses versículos. Eu quero dizer para os irmãos que algumas verdades ou frases que eu vou estar citando nesta mensagem, e algumas coisas vão ser parafraseados, tem muito a ver com esse livro que eu estou lendo, O Pastor Imperfeito, Zach Wiswini, certo? Então, se um dia você
tiver a oportunidade de ler esse livro e você lembrar dessa mensagem, você vai perceber que algumas coisas que nós vamos falar aqui tem a ver com o pensamento, com a colocação desse autor. No entanto, muitas coisas que vamos falar aqui não tem absolutamente nada a ver com a opinião dele, tá bom? Então, versículo 28 ao versículo 30 diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Deus, muito obrigado por esta porção preciosa da Tua palavra que lemos, por esse ensino tão precioso de nosso Mestre, de nosso Senhor, de nosso Salvador, de nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, que nos ilumine nesse momento de transmissão da Tua mensagem e fale aos nossos corações através desta palavra santa e fiel e verdadeira. Nós te oramos pedindo a Tua bênção, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar um pouco, irmãos, sobre a humildade de Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo diz aí, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Quero me atentar para esse manso, para esse humilde de coração. É possível que você já tenha presenciado ou conhecido alguém que você possa ter dito assim: puxa, essa pessoa é tão humilde. E aí, não querendo alegorizar aqui a questão do Senhor Jesus ter colocado humilde de coração, eu não tenho como não pensar que essa expressão ou essa segunda colocação tenha algo muito mais profundo do que simplesmente ser humilde. Então não penso, não entendo, ainda que eu não queira forçar aqui uma interpretação, nem fui buscar em algum livro de interpretação ou de estudo mais aprofundado da palavra. Eu entendo direto que a colocação da palavra de coração tem uma relevância muito grande quando Jesus assim se coloca como manso e humilde de coração. Não consigo entender ou enxergar apenas como um acréscimo, apenas como uma palavra simplesmente para compor a frase, mas porque, por se referir a Ele, Ele é manso e humilde de coração. Então, humildade é uma virtude muito nobre e ampla na vida de uma pessoa. Não é simples a definição de humildade. Nós sabemos muito bem que não é tão simples você definir humildade, ou você olhar para uma pessoa e, porque às vezes a gente faz uma definição de humildade de uma pessoa, às vezes pelo que ela usa, né? Pelo que ela veste, pelos gostos dela. A gente às vezes tem uma tendência de ver alguém maltrapilho ou sujo, vivendo um mendigo, e a gente, puxa, é tão humilde, né? Então a gente às vezes tem uma noção muito vaga de humildade. Então o máximo que podemos ver são algumas peças que compõem esta virtude vivida e ensinada por Jesus. A partir das manifestações de Deus e da sua plena revelação, podemos aprender a ser humilde, o que exigirá de nós um preço que talvez, por mais que nós paguemos este preço, ainda está muito aquém do que de fato se exigiria para se viver a humildade que Jesus Cristo viveu. Humilde de coração. O tempo aqui não seria suficiente se fôssemos relatar o exemplo de humildade de Deus. A gente vai ver manifestações de Deus no Antigo Testamento que você vai ficar assim: puxa, como que um Deus tão poderoso, um Deus que muitas vezes julga tão severo, tão duro, tão exigente, age com uma manifestação de humildade dessa maneira? E é interessante, meus irmãos, que quanto mais poder, quanto mais prestígio, quanto mais autoridade tem uma pessoa,
mais fica fácil você definir a partir dessa pessoa o que seja realmente humildade. Por isso que esse julgamento que a gente faz muitas vezes rapidamente quando contempla uma cena de uma pessoa que está ali sofrendo, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, você muitas vezes usa essa expressão, ela não é muito bem aplicada, porque humildade não é necessariamente ausência de poder, não é necessariamente ausência do ter, certo? Então por isso que a pessoa que você consegue mais definir, mais entender o que é de fato humildade é olhando para Deus. Tem alguém mais poderoso do que Deus? Tem alguém mais rico? Tem alguém que diz que faz e acontece, julga e está julgado, falou e está falado? E também, quando você vai ver no Antigo Testamento, as suas exigências. Então é um Deus exigente, por ele ser santo, por ele ser íntegro, por ele ser plenamente, por isso que Jesus é manso e humilde de coração. E se Jesus é manso e humilde de coração, Deus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que foi se revelando paulatinamente, também tem esta mesma característica, ele é manso, ele é humilde de coração. Por isso Deus é a suprema autoridade e o maior exemplo. A humildade, meus queridos, ela está intimamente ligada à capacidade de perdoar, à capacidade de amar, à capacidade de sentir empatia pelo outro. A humildade, ela está intimamente ligada a essas virtudes. E só para que você possa entender um pouquinho, essa palavra empatia, né, todos sabem o seu significado, mas vendo o significado mais amplo no dicionário, ainda que o que eu vou colocar aqui, a minha pretensão é que se entenda acima ou além dessa definição do dicionário. Na pesquisa que eu fiz, empatia, lá na definição diz capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação, vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que o outro indivíduo está sentindo. Isso é a definição dentro dessa visão de se colocar no lugar do outro, de tentar imaginar, de tentar se colocar na dor e no sofrimento do outro. Mas vale salientar que se colocar no lugar do outro não é somente imaginar e sentir a sua dor. Ou seja, se colocar no seu lugar simbolicamente, com sentimento, como no caso a definição do dicionário. Mas antes de tudo é sofrer o dano no lugar do outro, mesmo sem ele saber que você se colocou em sua questão. Se tornou seu intercessor, assumiu literalmente o seu lugar. Ou seja, a palavra empatia, ela dá essa definição apenas de você imaginar, se colocando no lugar do outro, para você poder sentir o sofrimento do outro. No caso do Senhor Jesus, não foi um sentimento. Ou seja, aplicar a palavra empatia para Jesus não foi um sentimento. As ações de Deus com relação a nós não foram um sentimento. Jesus literalmente se colocou no nosso lugar. O que, aplicado em nossas vidas, muitas vezes, quando trazemos as nossas reflexões, o sofrimento do outro, nós ficamos sempre, digamos, sentindo distante, imaginando. E claro que nessa imaginação, né, nesse sentimento de se colocar diante do outro, na prática nós deveríamos, na oportunidade, realmente chegar e servir de suporte para o outro. Senão ficaria apenas nos pensamentos. Então a humildade é muito característica de quem trabalha nos bastidores, que se oculta dos aplausos, das honras, das recompensas. Estas características foram muito visíveis no ministério terreno de Jesus. Algumas vezes até assustava e causava irritação em alguns. Jesus era tão humilde, irmãos,
Jesus era tão por trás do palco, vamos dizer assim, que às vezes causava irritação e inquietação nas pessoas que queriam ver logo ele se manifestando quem de fato ele era. Era uma característica de humildade de Jesus não querer aparecer. Até seus familiares que gostaria que ele se apresentasse ao mundo com os seus milagres ficaram irritados com ele. Jesus tinha uma missão de fazer conhecido o reino de Deus na terra, assumindo o compromisso até a morte. Mas sua humildade era tanta que ele procurava ser o mais discreto possível nessa sua maneira de se revelar ao mundo. Claro, Jesus estava ensinando e formando um grupo de discípulos que iria dar continuidade à expansão do reino aqui na terra. E a humildade seria fundamental a esses seguidores. Então ele dá o exemplo. Então por isso que a revelação de Jesus Cristo, a apresentação dele, até mesmo no seu ministério público, é tão curto. Porque nós sabemos, meus amados, que os anos antes desse ministério público, Jesus trabalhou muito nos bastidores, viu? Por isso que João vai dizer o quê? Lá no último capítulo. Ele fez muitas coisas, muitos outros milagres, muitos outros sinais, muitas bondades. Se colocou muitas vezes literalmente ali ainda como homem no lugar dos outros. Muitas coisas que não estão registradas aqui. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida em seu nome. O ser humano gosta de ser famoso, é ou não é? O ser humano gosta de ser famoso, de ser conhecido e reconhecido. Jesus, como homem, ele fugia dos holofotes da fama. Em Marcos capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 37, diz lá o texto que todos procuravam Jesus. Os versículos dizem o seguinte, versículo 35 ao 37. Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no Simão e os que com ele estavam. Achando-o lhe disseram, todos te procuram, todos te buscam. Irmãos, Jesus Cristo estava vindo de uma demanda muito grande. Ele tinha curado a sogra de Pedro, depois ele curou outros enfermos, outros endemoniados, e dali ele vai dar uma descansada. Mas antes que todos se acordassem, e todos iam se acordar já para começar novamente a se aproveitar e louvar e enaltecer, Jesus levanta pela madrugada e vai para um lugar secreto para estar na presença de Deus. E aí os discípulos de Simão Pedro dizem, Senhor, todos te buscam. Ora, depois de curar a sogra de Pedro, depois de fazer milagres ali, sinais, todos, olha, esse é o profeta, esse é o Messias que nós aguardávamos. E aí eu pergunto, meus amados irmãos, qual ser humano não anseia por estas palavras? Irmão Jacques, todos te procuram. Irmão Ricardo, todos estão te buscando. Ai, agora é minha chance. Irmãos, quem realizaria o que Jesus realizou de fato? Porque se esses sinais forjados, esses milagres elaborados, causam essa multidão em busca desses pregadores, imagine se fosse real. Porque lamento dizer, muitos das curas, dos sinais que estão tendo, olha, se você assistir um programa que tem hoje, mudaram. Antes era joelho, era cotovelo, era ombro. Meu irmão, às vezes eu fico lá, aí tem lá os 3 atendentes, quantos foram curados de Covid? Gente sendo curada de Covid milagrosamente, né? Curada a gente sabe que tem mais de 2 milhões no Brasil, né? Tem mais de 2 milhões, naturalmente, né? Pela própria reação do corpo de algum medicamento, está curado. Você não morreu. Quem é curado de Covid é porque não morreu. Se morrer é porque não foi curado. Mas aí pessoas que estão lá assistindo aquele programa, olha, eu estava com sintoma, ou seja, toda gripezinha, ou seja, meu Deus, que coisa. Mas os próprios que hoje estão se engrandecendo em cima dessas supostas curas, meu Deus, cura, enfim, no início se escondeu.
E a pouca aparição que tinha, mesmo antes de exigir a máscara, estava usando a máscara. Certo? Então todos te buscam. Jesus se retira para ir orar. Quantos anonimatos não buscam a fama hoje nas redes sociais? Quantos não buscam e ficam preocupados com quantas curtidas e comentários e elogio a receber diante de uma postagem? Irmãos, é da nossa natureza humana. É da nossa natureza humana. Querer ser reconhecido. Querer ser achado pelas pessoas. Querer ser buscado pelas pessoas. Então por isso que a humildade de Jesus nos assusta. A simplicidade de Jesus causou espanto no seu tempo. A sociedade convencional concordaria com as palavras e conselho da própria família de Jesus, conforme está lá em João capítulo 7. Olha o que diz a família de Jesus, os irmãos especialmente de Jesus, capítulo 7 de João, versículo 4. Ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma oculta. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Os irmãos de Jesus, por ser da família, sabia de coisas extraordinárias, irmãos, a respeito de Jesus, de atos de bondade, de atos de misericórdia, de milagres, e os irmãos, puxa vida, como que tu quer ser conhecido, e faz essas coisas em oculto? Então Jesus Cristo veio para realmente fazer conhecido o reino de Deus, mas ao mesmo tempo, a humildade de Jesus era tanta, que ele procurava fazer essas coisas na qualidade de homem, mas se ocultar das multidões, se ocultar dos aplausos. Jesus não queria, meus irmãos, ser apenas conhecido do mundo pela mesma via ou modo como os famosos ficavam conhecidos, os magos da época, os sábios. Então, tudo que eles faziam, uma magia em praça pública, uma cura, uma situação, eles faziam isso com o objetivo de ter multidões à sua volta, de atrair a atenção dos homens. Jesus não queria ser conhecido dessa forma. Na verdade, em meio à nossa missão, devemos também temer e vigiar para não enaltecermos também uma falsa humildade, não é? Alegando um trabalho secreto, sem querer assumir compromisso com a igreja local. Longe dessa visão de humildade está Jesus. Não era uma fuga da responsabilidade, não era uma fuga da missão. A receita para vencer o pecado, meus irmãos, não é me enclausurando dentro de casa ou de um mosteiro e me tornando um monge, uma freira, mas estando no meio do mundo como santo de Deus. Ou seja, não é me ocultando de responsabilidade, de missão que possa vir para eu abraçar. Olha, eu não quero, porque eu não quero me apresentar, eu não quero ser visível. Jesus se tornou visível e até hoje. Mas tinha alguém que ia revelando Jesus. Tinha alguém que ia mostrando quem era Jesus. Da mesma forma, não é resistindo à oportunidade de um cargo, de uma função, de um ministério na igreja, que eu estarei revelando humildade de modo a me esconder dos bastidores. Sem dúvida, o trabalho de bastidores da igreja, na igreja, é muito importante. Mas acreditamos que os que exercem o ministério nesta condição, são porque Deus assim o chamou. Ou melhor, não chamou para um ministério mais tentador, mais suscetível ao ataque do inimigo, como o de quem prega, o de quem ensina a palavra, o de quem é ministro de louvor. São ministérios, são funções, são dons que Deus dá, que de fato você se coloca numa posição de maior ataque do inimigo.
Então eu não posso fugir da chamada de Deus, da responsabilidade de Deus, de estar em uma posição que, mesmo sem você querer, destaque o aplauso, você vai estar nessa linha de frente. Foi o caso de Jesus. Jesus retardou a sua aparição exatamente para nos dar esta lição, de que de fato o propósito da missão dele era fazer conhecido o reino de Deus, enquanto os homens ali o viam apenas como homem. Hoje nós vemos Jesus como Deus, mas naquelas circunstâncias era muito difícil, era muito complexo para as pessoas enxergarem Jesus como Deus. Então ele se colocou na condição de homem, e na condição de homem ele sentiu-se na obrigação de dar exemplo de humildade para os seus discípulos, e por isso que ele ficava, nessa sua maneira discreta de ser, porque ele queria que os seus discípulos assim aprendessem sobre a sua humildade. Por isso que ele diz: olha, venham e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Assim como não foi fácil para a família de Jesus entender como que ele é o Messias, se ele não quer ser conhecido. De fato ele não se tornou conhecido, Deus o tornou. A humildade de quem é servo, de quem quer servir da melhor maneira possível, não foge à regra, vai sempre ter o dizer: eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Mas como servo, e pesa essa responsabilidade, sempre vai em seguida dizer o eis-me aqui. São características de servos, de pessoas que sabem que determinadas funções, determinados ministérios exigirá dele mais dedicação e mais misericórdia, porque o ministério é tentador. Todo ministério em que você se torna visível é tentador. E por isso, quando você olha na história, a chamada dos profetas, eles davam logo o pulo: olha, eu não sei, eu não posso, não consigo. Mas como servos, eram convencidos pela chamada, pela vocação a dizer: eis-me aqui. Ao assumir a figura de uma pessoa pública, aí vem sim a tentação e a provação da humildade. Por ser uma pessoa pública visível, um pastor, um missionário, um diácono, pode cair na tentação de tudo o que fizer, desejar que os outros vejam o que ele fez. Que todos saibam, pois alguns temem não ser reconhecidos se assim não o fizer. E o pior é que é verdade. Olha como a tentação é grande. Ou seja, como pessoas que receberam uma responsabilidade, um pastor, um diácono, um líder, e que de certa forma, dentro do ambiente religioso, se sabe as atribuições que cada um tem. Então nós somos muitas vezes tentados a tudo que a gente faz, a gente querer para poder a igreja ver, a igreja reconhecer que você está fazendo, que você é a pessoa certa para estar ali, porque você está fazendo. Isso é uma tentação. Mas é exatamente, irmãos, aí onde mora o perigo, que infelizmente tem ruído muitos ministérios, não necessariamente diante dos homens, mas diante de Deus. Porque na particularidade do ministério pastoral, principalmente, eu falo, que deve ficar somente, tem coisas que devem ficar somente na economia de Deus. A não ser que o compartilhar esteja totalmente desprovido de nossas vaidades e pretensões de reconhecimento, que é uma tentação. Nós somos tentados a sermos reconhecidos e a sermos recompensados pelo que fazemos. Nós gostamos de aplausos. É duro para nós reconhecer, porque como filhos de Deus, não deveríamos querer ficar com meras recompensas dos homens. E Jesus vai nos ensinar, e nós vamos ver isso para concluir,
que quando nós ficamos nessa ansiedade, nessa preocupação do reconhecimento, do aplauso, Jesus vai dizer: olha, você já foi recompensado. Você já foi recompensado. E Jesus orientou os seus discípulos quanto a essas tentações, quanto a essas práticas que era comum para os homens, mesmo religiosos da sua época. Então nós gostamos dessa questão. Por isso que Jesus chama os mais próximos dele da seguinte maneira. João 15, versículo 15. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes vos tenho chamado de amigos, pois tudo que eu vi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus era tímido quanto à fama. Penso eu, imagino a sua descrição quando chegava a uma festa de casamento. Vários textos nos vão dizer das pessoas e até mesmo dos seus discípulos lhe procurando, querendo que ele se destacasse na sociedade. Eu imagino que os discípulos chegavam com Jesus ali, ficava tudo ali: ai Jesus, realiza um milagre, faz, olha, nós queremos destaque também. Só imaginação, porque eles sabiam, já tinham contemplado alguma coisa. E aí eu imagino que ele chegava e ficava ali discreto, sentado no canto, com aquele sorriso bem discreto, aquela fisionomia que encantava qualquer um que olhava, aquela paz que transcendia qualquer outra paz que existisse. Quando procurava, não era nenhuma surpresa encontrá-lo sozinho em algum lugar secreto orando. Jesus gostava de estar só muitas vezes. Esse é um ministério que não pode ser divulgado. Jesus tinha esse ministério. Lucas 5,16. Esse autor desse livro aqui, ele diz que o pastor fica ao culto das ovelhas 6 dias por semana. Mais ou menos, pastor imperfeito, né? De fato, na maioria das vezes, né? Hoje não tanto, né? Porque hoje é mais fácil. Então, é um trabalho que muitas vezes ele acontece muito nos bastidores, né? Mesmo sendo pastor, a maior parte do trabalho de um pastor é nos bastidores, é no oculto. E de vez em quando a gente é tentado, né? Ainda como eu disse no início, que não é nenhum erro você falar de algumas questões quando você consegue trazer bem claro a sua memória de que é preciso eu falar isso aqui para edificação, é necessário fazer isso aqui para estimular. E eu imagino que algumas vezes Jesus, como Deus, permitiu que eles vissem ele sozinho, em lugar secreto. Eu digo isso porque muitas vezes eu permiti de propósito que meus filhos me vissem de joelho orando. Eu queria que eles contemplassem aquilo ali. Eu queria que eles despertassem. Então hoje, quando estou no quarto, no canto, eles sabem: não vai não, papai está orando. Ah, que você não faz isso, papai está orando. Eu queria que eles sentissem isso. Não vai não, que papai está cutucando. O menino visse uma coisa estranha, hein? Não vai não, que papai está vendo coisa que tu não pode ver, menino. Alguma coisa dessa natureza, né? Então, meus amados irmãos, Jesus sempre estava nesses lugares secretos, né? Na verdade, parece que quando Jesus estava no lugar certo, no tempo certo, na hora certa da oportunidade de avançar seu trabalho por meio da popularidade, por meio das pessoas reconhecendo o seu trabalho e confirmando o seu ministério, simplesmente Jesus saía do meio deles. É o que acontece lá em João, capítulo 6, versículo 15. Depois que Jesus faz lá uma maravilha, a boca miúda, alguém começa a dizer: olha, esse é o Messias, esse é o nosso rei. E diz lá o texto, né? Veja lá João capítulo 6, versículo 15. Olha a atitude de Jesus diante da grande oportunidade dele se tornar famoso. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Olha só, imagina alguém com essa oportunidade de uma pessoa fazendo uma campanha em meio a uma grande multidão. Olha, é ele é o cara, é ele que cura, é ele que tem poder, ele é o nosso, ele é que vai, vamos colocá-lo na cadeira de Davi, é este o que vai realmente assumir o trono de Davi.
Quando Jesus escuta ali, né, algum discípulo trouxe essa notícia, ou ele mesmo escutou lá as vozes, ele saiu para o monte, para orar, para se ocultar. E aí, queridos, o autor desse livro, ele diz o seguinte: Jesus teria deixado desnorteado qualquer publicitário, ou mesmo qualquer congregação. Não, esse homem não serve para ser nosso. O homem só vive oculto, o homem só vive nos montes. Na hora que a gente quer que a mídia conheça ele, tá todo mundo aí, a televisão tá lá fora, o homem desaparece. Não, isso aí não serve não, eu não vou promover esse homem não. Na verdade, após fazer algo grandioso, muitas vezes Jesus pedia para que não se alardasse o milagre que ele fez. Olha, não conta para ninguém, viu? É o contrário hoje, né? Divulgação, às vezes, até daquilo que eu disse no início, que a gente, por conhecer as escrituras, sabe que, infelizmente, nem verdade é, mas fazem questão de divulgar mesmo milagres inexistentes. Jesus, naquele momento, mandava era que se calasse. É claro que é diferente de alguns que dizem, algumas vezes, não querer o nosso aplauso, quando, por outro lado, simultaneamente o estimulam. Esse ponto é interessante a gente pensar, que é também uma vaidade, que é também uma tentação. Eu não quero reconhecimento, eu não quero glória. Não estou dizendo que algumas vezes a pessoa que está dizendo não seja realmente de coração, mas algumas pessoas às vezes fazem essa menção, mas por trás é capaz de estar até formando discípulos para viva o rei, viva o rei. Então veja como essa questão da humildade, irmãos, é muito delicada, da simplicidade. Por isso que Jesus é o modelo perfeito, Deus é o modelo perfeito para nós aprendermos a humildade. Por isso, há vaidade em ambos os lados, ou seja, tanto do que se revela muito, isso dentro de uma perspectiva humana, dentro daquilo que nós conhecemos, das nossas tentações, da nossa fragilidade. Ou seja, uma pessoa pode não ser muito pública, e isso pode ser uma vaidade, isso pode ser uma fraqueza também. De modo que a discrição no que se faz é a melhor coisa, o que se tornou uma tentação difícil com as redes sociais hoje. Então hoje realmente a tentação é grande, certo? De você se promover por qualquer coisa que você faça. E penso, irmãos, que se Jesus chegasse hoje para nos ensinar, eu acho que ele ia mandar a gente cancelar muitas publicações, né? Ó, você já recebeu sua recompensa por essa publicação que você fez. Você está estendendo as duas mãos, mostrando. Quando eu lhe ensinei que o que fizer a tua mão direita, não veja a esquerda. Quando pensamos no fato de que Jesus até pedia o silêncio daqueles que recebiam dele alguma cura, pode estar em consonância com o seu ensino aos seus discípulos em particular, quando dizia, e aí nós vamos entrar no ensino de Jesus lá na oração do Pai Nosso, capítulo 6, versículo 1, queria que você abrisse rapidinho, de Mateus, né, capítulo 6, porque de fato, nessa oração do Pai Nosso, Jesus nos dá uma lição muito preciosa, né, de humildade, né, até chegar à oração: guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para terdes ser visto por ele. Se o fizerdes, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Então, é algo muito claro. Então, ele ensinou estas verdades antes dos seus milagres virem à tona, o que o deixaria sem tempo de continuar o discipulado. Então, é um dos pontos, nós sabemos, pelo qual Jesus não tornou de imediato conhecidos os seus milagres, e dizia, olha, não conta. Por quê? Porque a prioridade de Jesus não era fazer o reino de Deus conhecido pelos sinais, pelos milagres, mas pelo ensino. E diga-se de passagem, irmãos, quem foi que permaneceu fiel? Foram aqueles que aplaudiram Jesus pelos milagres, ou aqueles que receberam Jesus pela palavra, pelo ensino? Foram os que receberam pelo ensino.
Nós sabemos que as multidões que antes se beneficiavam dos seus milagres, dos seus sinais, estavam lá diante de Pilatos, pedindo para que ele fosse crucificado e que Barrabás fosse solto. Então por isso que no início do ministério de Jesus, ele fazia questão de que, olha, não divulgue, porque ele queria ter tempo para ensinar, para discipular, e ele sabia que as multidões viriam realmente para fazê-lo rei, como de fato aconteceu lá em João capítulo 6. Fato que diminuímos as coisas que glorificam a Deus quando tocamos as trombetas diante de nós, como faziam os hipócritas, né? Diz aí o versículo 2, que Jesus diz o seguinte: portanto, quando deres esmolas, não façais tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Meus irmãos, Jesus cria e ensinava que fazemos melhor as grandes coisas para Deus quando a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Ou seja, os nossos grandes feitos para Deus, que glorificam o nome de Deus, é quando a mão direita não sabe o que tem feito a esquerda. O que Jesus estava ensinando? Era uma coisa entre a mão direita e a mão esquerda? Claro que não. Era as minhas atitudes, as minhas obras entre eu e o próximo, e a pessoa, quer seja a pessoa que foi beneficiada, ou quer seja a pessoa que não foi, mas que de repente eu quero que a pessoa que não foi saiba que eu fiz isso, que é uma tentação, porque naturalmente o ser humano, ele só consegue recompensar, ele só consegue enxergar uma pessoa pelo que ela faz, e não pelo que ela é. E esse mesmo relacionamento é incrível, acontece entre nós e Deus. Muitas vezes enxergamos Deus não pelo que Ele é, meus irmãos, mas pelo que Ele faz, pelo que Ele pode fazer. Aquela mensagem que nós pregamos sobre a bondade de Deus. Por que as pessoas, Deus é bom, Deus é bom. Bom por quê? Porque Deus faz coisas para ela. No próprio instante que Deus não fizer mais coisas boas para ela, Deus não é mais bom. E nós falamos que Deus é bom, até mesmo quando Ele nos castiga, até mesmo quando Ele nos repreende, até mesmo quando Ele diz, ó, fica calado, eu sei o que estou fazendo. Nós somos complexos, meus irmãos. Quando aquilo que fazemos para Ele passa despercebido pelas massas, quando aquilo que fazemos para Deus, para Jesus, passa despercebido até mesmo pela igreja, e até mesmo pelos que estão mais próximos de nós, o que é que Jesus diz? Versículo 3: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. É claro, irmãos, que o texto vai muito além de dar esmola, de ajudar alguém. O texto diz respeito ao nosso trabalho aqui, aos nossos ministérios, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia como servos do Senhor. Todos nós crentes em Cristo desejamos ser humilde, é ou não é? É verdade, nós aprendemos com Jesus, nós estamos aprendendo, todos nós, todo crente, se é crente mesmo, deseja sim ser humilde. E creio que os mais reflexivos lutam diariamente para se parecer com o seu mestre nessa parte tão difícil. Todo crente, eu creio. Por isso que nós confiamos uns nos outros. Por isso que nós confiamos no trabalho um do outro. E reconhecemos um ao outro. Porque nós sabemos, meus amados, que mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades, se nós recebemos o Senhor Jesus em nossas vidas, porque nesse mesmo texto em que nós tivemos o nosso fardo aliviado, em que nós realmente fomos libertos, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se nós atendemos esse convite, certamente atenderemos também um convite para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Mas eu faço a pergunta para mim mesmo. Na verdade, essa pergunta foi feita pelo autor aqui do livro: será que tenho garra para passar despercebido? Eita!
será que tenho garra, tenho estrutura para passar despercebido diante da necessidade, diante, vou dizer, da dignidade, diante do direito de ser reconhecido? Eu estou falando de direito mesmo. Puxa, ele merecia ser aplaudido, ele merecia ser reconhecido pelo que fez. Será que eu tenho garra para passar despercebido? E olhar para Deus e dizer: Senhor, teve um missionário, eu não estou lembrado o nome dele. Ele chegou depois de 20 anos de missões, ele pegou um navio, talvez eu não vou saber os detalhes, mas você vai sentir. Ele pegou o navio, lá do país que ele estava, acho que era na Ásia, ele veio para os Estados Unidos, sei quantos dias de viagem, 20 anos de ministério, de evangelismo, de missões lá. E aí quando o navio ia se aproximando do porto, ele viu aquela multidão, tinha banda tocando, gente, esse missionário ficou, até me arrepiou. Oh Deus, olha só que maravilha, eu nem esperava tanto reconhecimento e tal, e aquela multidão lá no porto. Quando o missionário desce com a mala, é que ele se dá conta de que aquela multidão toda estava ali, porque junto do navio vinha um artista, uma pessoa importante lá dos Estados Unidos, e todos aqueles holofotes, todos aqueles louvores, aquela batucada se volta para aquele ídolo que vinha junto com o missionário dentro daquele navio. E naquele momento, aquele homem não tinha nenhuma pessoa da família para receber ele. Ele baixa a cabeça, começa a conversar com ele: Senhor, eu um servo do Senhor, 20 anos me doando lá na Ásia, e agora eu pensando que essas pessoas estavam para me recepcionar, chego aqui no meu país, não tem uma pessoa, uma autoridade me recepcionando. E aí esse missionário diz no seu testemunho que Deus falou claramente: meu filho, você não tem realmente essas pessoas aqui. Eu não vou contar com a emoção que está lá, mas o que eu quero dizer é que Deus falou, ele contando, que Deus disse do reconhecimento de Deus, dos anjos, das pessoas que ele havia pregado o evangelho, que havia se convertido, as festas, que o céu estava em festa por ele estar ali agora de volta depois daquele trabalho. Algo mais ou menos assim que eu li já alguns anos atrás, porque ele esperava, irmãos, é natural. 20 anos se doando, sofrendo, pegou malária, não sei mais o que, chega no seu país, não tem, a igreja nem estava lá para recepcioná-lo. E ele pensou, ele se surpreendeu quando viu aquela multidão. Mas aí veio a realidade. Posso lidar com o fato de ser ignorado? Outra pergunta que ele faz: posso lidar com o fato de ser ignorado? E em momento oportuno, não cobrar honra e reconhecimento? Fui ignorado. Tá bom, Senhor, louvado seja teu nome. Será que carregaremos isso pro resto da vida com gratidão e saber que a honra vamos receber do Senhor? Ou se na caminhada mais à frente a gente vai dizer: naquele tempo e tal, perdeu a recompensa. Vamos imaginar, você passou 10 anos com a coroa. No final você perdeu a coroa, porque você foi cobrar uma honra que você não recebeu há 20 anos atrás. Isso é uma colocação que não é fácil, irmãos. Somos humanos. Não estou dizendo com isso que Deus vai tirar a recompensa da gente, não. Estou dizendo que é algo para a gente refletir, porque Deus olha para a gente e vê, e eu penso: meu filho, olha, eu sei da sua fraqueza, eu sei da sua fragilidade. Por isso que eu tive que morrer na cruz por você. Por isso que eu tive eu tive que exercer em mim mesmo toda a humildade que você não iria conseguir alcançar. Porque tudo realmente estava sobre nosso mestre. Mais uma: minha espiritualidade me capacita a fazer algo desconhecido para a glória de Deus? Minha espiritualidade me capacita a fazer algo desconhecido, ou seja, que o irmão Ricardo nunca vai saber, que o pastor Chagas nunca vai saber, para a glória de Deus? Isso aqui ninguém vai saber. Imagina só, você num mistério com Deus, Deus diz assim: irmão Ricardo, você vai em tal canto, você vai orar, e aquela pessoa vai ser curada. Agora é só entre eu e você. Aí o irmão Ricardo vai lá, isso o irmão Ricardo sentindo, ora lá e a cura acontece. E o irmão Ricardo vem na igreja, e ele louva, a vontade de contar, não, é para a igreja ser edificada, mas Deus não disse para ele não contar, que era só entre ele e Deus. Eu me arrepio com isso, irmãos, porque aconteceu com o apóstolo Paulo, não foi? E o apóstolo Paulo tinha tanto desejo de contar para a igreja,
a glória que ele tinha contemplado, que aí 14 anos depois ele não se aguentou. Mas ele não disse que era ele, né? Olha, eu conheço um homem que há 14 anos atrás, se na carne, ou não sei, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Olha, eu me glorio nesse homem. Eu creio que os 14 anos depois, Paulo já estava perto mesmo a... Digo, não, Senhor, por favor, deixa pelo menos eu falar isso, certo? E hoje nós entendemos. Irmãos, Paulo não era um servo de Deus? Muito humilde? Era. Mas Paulo teria caído na tentação. Eu digo porque está no texto sagrado, que Paulo vai dizer, olha, Deus me colocou um espinho na carne, para que eu não me gloriasse, para que eu não revelasse. Então nós somos tentados realmente a isso, irmãos. Faz parte da nossa humanidade. E para concluir, Jesus não ignorava os benefícios tentadores da fama. Obtemos recompensa real do aplauso de outrem, mas quando cessa o aplauso, também acaba a recompensa. Está lá no versículo 5 de Mateus 6. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Ou seja, foi aplaudido, houve toque de trombeta. Vamos imaginar aquele ídolo que vinha lá dentro do navio, toda a América do Norte recebeu, mas o missionário não recebeu nada, mas a sua recompensa certamente ficou com o Senhor. Então, queridos, ore a vosso Pai que está em secreto, e vosso Pai que vê secretamente vos recompensará. Fomos feitos para viver sob o olhar de Deus. Às vezes a gente quer estar sob o olhar do homem, né? Irmãos, e diga-se de passagem, a nossa vaidade parece exigir isso. A nossa vaidade parece exigir isso. Exigir os holofotes, exigir o olhar dos homens, exigir o aplauso, o reconhecimento. A nossa humanidade, a nossa vaidade. Mas Jesus Cristo disse aqui, olha, fique num lugar onde só os olhos de Deus possam te ver. Viver sendo lembrado por Deus é o suficiente. A humildade de Jesus era tão intensa que até João Batista, também exemplo de humildade, ficou confuso com a maneira simples e despretendida de vida pública de Jesus. Até João Batista estava preso, ficou perplexo com tanta humildade. Olha, mandou 2 discípulos para saber, se informa se é ele mesmo, porque eu estou meio confuso aqui. Porque o homem, ao invés de sair, eu imagino João Batista, né, sabendo quem era Jesus, ele pode fazer o que ele quiser, e ele simplesmente está fazendo muito pouco, ele pode fazer muito. Aí naquele momento Jesus diz, olha, diga para o João Batista que tem os coxos que estão sendo curados, tem os cegos que estão enxergando, né? Não é muito não, mas tem. Mas principalmente diga para João Batista que o evangelho está sendo anunciado, que as boas novas estão sendo anunciadas. E eles voltam e anunciam para João Batista. Irmãos, é incrível como nós, humanos, crentes, desejamos milagres, desejamos orar nas pessoas, para elas serem curadas, para acontecer isso. Meu Deus do céu, é uma tentação muito grande, certo? Então nós que somos uma igreja, que refletimos, que conhecemos a palavra, temos nossas vaidades, de vez em quando querendo sobressair. Imagina, no meio dessas multidões religiosas, que não tem verdadeiramente o temor de Deus, e que se vê na possibilidade de fazer toda essa popularidade em cima do nome de Jesus. E o pior que fazem. E o pior que alguns milagres, como eu disse, nós sabemos que não existe, mas outros são permitidos. É ou não é? É, Jesus fala lá em Mateus capítulo 7 que houve curas, houve expulsação de demônio mesmo, houve maravilhas, em nome de Jesus. E Jesus vai dizer, olha, eu não conheço vocês. Vocês não agiram com a minha humildade, vocês não agiram para glorificar o nome do Pai. Então vocês não fazem parte. Não aprenderam de Jesus. Jesus responde a João e João se dá por satisfeito. Então, queridos, para encerrar finalmente, estava chegando a hora deste também João, assim como Jesus,
serem rejeitados pelos homens e, ao invés do aplauso, eles receberem a morte. João foi decapitado e depois Jesus foi crucificado. E em meio a todos os milagres, sinais que Jesus fez, nós sabemos que pessoas importantes quiseram ter audiência com Jesus, como o próprio Herodes, como o próprio Pilatos ficou lá maravilhado, mas Jesus não deu a audiência que eles queriam, porque eles queriam sinais, eles queriam milagres, eles queriam comprovar se esse Jesus era notável mesmo, como de fato se diziam, mas Jesus não apresenta para eles nenhum sinal de notoriedade, de popularidade, de alguém que queria realmente ser visto, mas se mostra como humilde. E por conta da humildade de Jesus, os lá de Herodes zombam dele, vestem nele um manto para zombar, certo? De um rei que na verdade não é rei. Diante de Pilatos, ele não responde as perguntas como Pilatos queria que ele respondesse. Quando Jesus Cristo disse que é a verdade, e ele perguntou o que é a verdade, Jesus não responde. Com toda a humildade, na cruz foi desafiado: se tu és o Filho de Deus, desce agora aí da cruz. Que tentação, não é não? E ele poderia descer dali de forma milagrosa, de forma assustadora, mas na humildade de cumprir o seu ministério. Foi a única vez que Jesus esteve mais público, mais tempo exposto. Sabe quando foi? Na cruz. Os outros tempos, Jesus realizava um sinal, um milagre, ia para a oração, se ocultava de tudo quanto quisesse fazer ele conhecido como curandeiro, como alguém que estava causando um movimento qualquer. Por isso que Jesus Cristo disse que aquele que cresce nele, maiores obras fariam. E por isso que a igreja de fato fez e continua fazendo maiores obras do que as que Jesus realizou na época. Por quê? Porque Jesus queria de fato confiar à igreja esta missão, tendo ele como exemplo, o exemplo de humildade. Então, quando nós olhamos para Jesus, irmãos, nós devemos realmente desejar aprender dessa humildade de Jesus, ser humilde de coração. E aí eu penso que ser humilde de coração é poder realmente vigiar esse velho coração, esse velho coração nosso que é tão vaidoso, que é tão desejoso de reconhecimento, de aplauso. Ou seja, eu sou humilde, mas eu exijo os meus direitos. Eu sou humilde, mas eu exijo a honra da minha dignidade. Não estou dizendo que nós não devemos ter a nossa dignidade respaldada, mas Jesus não teve. Por isso que ele era humilde de coração. Ele foi cuspido na cara. Quem de nós resistiria uma cuspida no rosto, um bofete no rosto? Talvez a gente corresse logo para uma indenização, para danos morais e tal, for desmaltratado, humilhado numa loja, coisa. Ou seja, a gente sempre pensa em recompensas muitas vezes, porque nosso coração vaidoso está movido por ela. Então é preciso realmente que a gente aprenda com Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai, obrigado, Jesus, por tua graça, obrigado por tua bondade, obrigado por tua misericórdia. Obrigado por tua palavra que ouvimos, que a mesma possa encontrar guaridas em nossos corações. Que o Senhor nos ajude, Pai, a aprender do Senhor. Sabemos que não é fácil ser humilde de coração. Nós conhecemos a nós, Senhor. Nós sabemos das nossas fraquezas. E estamos nesse mundo, Senhor Deus, do qual às vezes é se expondo que se é conhecido. Mas dá-nos a capacidade de aprender com Jesus. E que às vezes que nós venhamos a aparecer, verdadeiramente o Senhor possa estar, ó Deus, à nossa frente. Que nossas aparições sejam para apresentar o Teu Evangelho. E que o Senhor nos dê humildade para estarmos dispostos realmente a sermos ignorados, a sermos deixados para trás, o que não é fácil. E só seremos capazes se estivermos mesmo, ó Deus, revestidos de Ti, da Tua presença, da Tua humildade.
Perdoe, Senhor Deus, a nossa humanidade frágil e pecadora. Tenha misericórdia de nós. Que não sejamos soberbos uns com os outros. Que não paremos no momento de reflexão como esse e pensar lá fora com o outro ou com quem quer que seja. Que a única pessoa a ser enxergada nesse momento, Senhor, diante desse desafio de ser humilde, ou de aprender com o Senhor, seja nós mesmos. De modo que esta mensagem não é para ninguém, senão para mim. E que cada um de nós possamos receber, ó Deus, a Tua palavra como para nós e não para o outro. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.